nação. Aí tem uma igreja, colaboro muito bem com essa igreja. Vou ligar para o pastor. J'ai dit oui, prophète de la nation. Il y a ici une église pas très loin. Je vais appeler le pasteur pour qu'on puisse aller la prier. C'était le dimanche matin. Era domingo de manhã. On a appelé le pasteur. Ligamos para o pastor. Avec la considération que le pasteur a pour moi. Com a consideração que o pastor tem para mim. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Ele me disse que não tem problema nenhum. Alors, quand je dis que c'était le prophète Élisée, então, quando eu disse que era o profeta Eliseu, il a dit, qui est le prophète Élisée? ele disse, quem? O profeta Eliseu? Moi, je dis, oui, prophète Élisée. Eu disse, sim, o profeta Eliseu. Il n'y a pas de souci. Ah, não tem problema. Il y avait quelqu'un qui devait prêcher. Tinha alguém que tinha que On va pregar. dire à cette personne le dimanche prochain. Mas vamos dizer nessa pessoa, o próximo domingo. On ne peut pas louper cette bénédiction. Ou não, nós não podemos, essa bênção não pode nos escapar. Si la France reconnaisse la grâce de cet homme de Dieu, Se a França reconhece a graça que está nesse homem de Deus, à combien plus forte raison le peuple angolais? e vocês, povo angolano, quando não vai reconhecer a graça que tem nesse homem de Deus? Ne vous distraez pas. Não seja distraído. J'ai appelé. Eu liguei. Tic-tac. Tout de suite, il n'y a pas de souci. Foi direto. Não, disseram, não tem problema nenhum. Podem On est vir. parti. Fomos. L'homme de Dieu, il a prêché. O homem de Deus pregou. Et avec les merveilles. Só tinha maravilhas. Mais mon témoignage, c'est quoi? Mas o meu testemunho é o quê? Après la prédication, Após a predicação, le Saint-Esprit a commencé, je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit, je ne sais pas si c'est qui a commencé à faire à communiquer les autres qui n'étaient pas présents dans l'église. eu não sei se era o Espírito Santo, se era o quê que começou a comunicar às pessoas que não estavam na igreja. Après le culte, Depois do culto, j'ai commencé à recevoir des appels sans cesse. eu comecei a receber muitas chamadas. Il est où? Ele está onde? Il est où? Ele está onde? Non, il ne peut pas partir qu'on puisse se rencontrer. Ele não pode ir embora sem que eu lhe vejo. Moi, je n'étais pas à l'église, Eu não estava na igreja, mais mas je ne vais pas rater cette occasion. eu não quero perder essa ocasião, On essa a bênção. reçu des appels sans cesse. E eu recebi muitas chamadas. Et quand les gens venaient pour lui voir, E quando a gente vinha para lhe ver, il y avait les gens qui venaient avec des vestes. tinha pessoas que vinham com casacos, Il y avait les gens qui venaient avec des sacs et des chaussures. tinha pessoas que vinham com saco de sapato, Les chaussures par terre. tinha monte de sapato no chão. Il dit, homme de Dieu, Disseram, homem de Deus, prends ce que tu veux. pega aquilo que tu quiseres. Alléluia. Toutes les personnes qui venaient se rencontrer. Todas as pessoas que vinham. Je ne sais pas qui les a inspirés de cette façon-là. Eu não sei quem que lhes inspirou dessa maneira. Chacun d'eux, il venait avec quelque chose. Cada deles vinha com alguma coisa. Et mon témoignage de ce matin, E o meu testemunho de il hoje y en a beaucoup. tem muitos. Mais je vais donner un, deux, trois ou deux. Eu vou só dar ou dois. Parmi eux, il y a un frère No meio deles tem qui irmão s'appelle Raph. que se chama Rafa, Qui venait avec les sacs de chaussures. que vinha com saco de sapatos. Sa femme est venue avec des chaussures de femmes aussi. A mulher dele veio também com sapatos Et de ça par mulher. terre. E que puseram isso no chão. À ce moment-là, Nesse momento le frère hoje, était sans papier. o irmão estava sem papel. Et le papier que le frère avait entre ses mains, E o papel que o irmão tinha nas mãos c'est le dele papier de quitter la France. era o papel de sair da França. Quelques jours plus tard, Alguns dias depois, ce frère-là, esse irmão, il a reçu l'appel de la préfecture. ele recebeu uma chamada do governo. On lui a régularisé Lhe regularizaram les papiers. todos os documentos dele. Ele que era sem papel, ficou agora uma pessoa com papel. Sans plus tarder, Sem mais demora, le frère il a commencé à travailler. o irmão começou a trabalhar. Et aujourd'hui, là que je vous parle, E hoje que eu estou a falar com vocês, le frère là où il travaille, o irmão lá onde está a il trabalhar, ne gagne pas moins de 3500 euros. ele não ganha menos de 3.100 euros.
Les 15. Aujourd'hui, c'est quel jour? Les 16? Les 15, Dia 15 les desse frères là, mês, ils descendent en France et au Congo. ele vai descer no Congo. Il a acheté un terrain Ele comprou um terreno et il construit une grande maison. e ele agora está construindo uma Dans grande un peu casa. du temps. Em pouco tempo. Deuxième témoignage. Segundo testemunho, Et je vais militer par là avec des témoignages. e eu vou acabar com esse testemunho. Il y avait aussi une sœur Tinha também uma irmã. qui avait le problème des papiers. Ela também tinha problema com os papéis, Il com os avait aussi le documentos. problème de mariage. E ela também tinha problema do casamento. La sœur, elle est venue avec une veste A irmã veio com um casaco, bien enveloppée. bem vestida. Il a dit, E ela disse: je donne. eu estou a dar. Prie pour moi, l'homme de Dieu. Ora por mim, homem de Deus. Et en ce moment que je suis en train de vous parler là, E nesse momento que eu estou a falar com vocês, le mariage en France, ce n'est pas quelque chose de facile. o casamento em França não é uma coisa fácil. Parce que tellement il y a beaucoup de femmes célibataires, Porque nesse momento tem muitas mulheres et solteiras. le mariage devient un peu difficile. E o casamento está um bocadinho Mais difícil. comme il n'y a pas les difficultés devant les enfants de Dieu, Mas como não tem dificuldades perante os filhos de Deus, comme il n'y a pas l'impossible devant les enfants de Dieu, como não tem o impossível perante os filhos de Deus, la sœur est là, essa irmã, elle a rendu le mariage facile. ela transformou o casamento fácil. Elle s'est mariée, Ela casou, elle a fait le pilon, lilon. tocando as buzinas. Elle a des papiers et elle travaille. E agora ela tem os documentos dela e um trabalho. Avec ce témoignage-là, Com esse testemunho, il y en a beaucoup. tem muitos. C'est pour t'alerter. É para te alertar. C'est pour te réveiller. Era para te acordar. Toi qui es à côté de cet homme. Que tu estás aqui ao lado desse homem. Je ne suis pas là pour prêcher de cet homme. Eu não estou aqui para pregar sobre esse Mais je homem. vais témoigner quand même l'œuvre que Dieu est en train de travailler à travers cet homme. Mas eu vou testemunhar a obra de Deus que Deus está fazendo através desse homem. Nós temos que reconhecer a obra de Deus que está fazendo na vida desse homem de Deus. Je vais témoigner l'œuvre de Dieu Porque que Dieu est en train você de que faire dans está son aqui, vie. Parce que você, toi qui es ici, não fica distraída. ne sois pas, Pega essa oportunidade. prends cette opportunité. Não larga. Ne lâche pas. Alléluia. On va ouvrir notre Bible. On va ouvrir la Bible. Vamos abrir nossas Bíblias. Quelqu'un va nous aider pour lire, faire la lecture. Alguém vai nos ajudar para fazer a leitura. Dans le livre dans le livre des Actes des Apôtres, No livro dos Atos dos Apóstolos, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. capítulo 3, de 1 até 10. Quelqu'un peut nous aider? Je ne suis pas un docteur, Eu não sou médico, mais je vais essayer de vous transmettre cela étant qu'un prophète. mas eu vou tentar transmitir isso como profeta. Et tu vas retenir quelque chose. E tu vais guardar qualquer coisa. Actes des Apôtres, Atos dos Apóstolos, chapitre 3, capítulo 3, verset 1 jusqu'à 10. de 1 até 10. Eu leio a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos 3, 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Vinham então carregando um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era carregado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro, nem prata possuo, o que tenho, porém isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareu,
põe-te a caminhar. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. 10. Reconheciam-no, pois era ele que esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera, e a palavra do Senhor. Amen, Église. Amém, igreja. L'homme dit, vous pouvez rester debout. Pode continuar de pé. Verset 1. O primeiro versículo. Primeiro versículo diz o seguinte: Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9. Espera aí. Attends un peu. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz: Pierre et Jean, Pedro e João, dans l'heure de la prière, na hora da oração, ils montaient pour aller dans la prière, dans le temple. eles estavam a subir para poder ir no templo. Vamos? Continua. 2. Vinham então carregando um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era carregado e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Verset 2. Segundo versículo. Non, ça c'est le verset 2. La Bible dit, A Bíblia nos diz il y avait un homme que tinha homem boité de naissance. coxo de nascença. Donc, il est né comme ça. Então ele nasceu assim, coxo. Je ne sais pas quelle est la source de ce défaut-là. Eu não sei a causa, a origem desse mal. Ça peut être le fétiche de la famille, parce qu'on est en Afrique, on est dans le monde, on connaît la réalité dans ce monde. Pode ser as macumbas da família, as coisas, pragas familiares, porque nós estamos nesse mundo, estamos em África, estamos nesse mundo, sabemos como é esse mundo. On peut sorcellerie un enfant même à partir de son ventre. Podemos mandar feitiço numa criança a partir do ventre da sua mãe. Que ce soit l'origine de cet handicap, Qual for a origem desse mal? je ne suis pas là ce matin pour chercher l'origine de cet handicap. Eu não estou aqui para procurar a origem desse mal. Mais la Bible me dit ceci, Mas a Bíblia nos diz o seguinte: il est né comme ça. Il est né comme ça. ele nasceu assim. Et comme cet homme, il est né comme ça, E como esse homem nasceu assim, la Bible me dit ceci. a Bíblia nos diz o seguinte: Cet homme-là, on l'amenait chaque jour devant la porte de l'église. esse homem ele levavam todos os dias na porta da igreja. Cet homme, il vivait de dépendance. Ele vivia na dependência. Sa vie était la dépendance. A vida dele era a dependência. Même pour son déplacement, Mesmo para caminhar, il dépendait aux autres pour lui faire déplacer. ele dependia dos outros para lhe fazer caminhar. S'il n'y a personne pour lui faire déplacer, Se não tivesse ninguém para lhe fazer caminhar, il va rester là où il est. ele vai ficar lá onde ele estava. S'il veut aller quelque part, Se ele quer ir em algum sítio, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut l'amener, l'aider à lui faire déplacer. precisava de alguém para lhe levar. Quelle dépendance. Que dependência. C'est pour cela, vous allez voir quelque chose, bien-aimé. É por isso que vocês vão ver alguma coisa, bem amados. La vie de la dépendance n'est pas une bonne vie. A vida da dependência não é uma boa vida. Parce que la personne à laquelle tu dépends de lui, Porque a pessoa que tu estás a depender dele, le jour qu'il va te dire non, o dia que ele vai te dizer não, et tu vas rester sans rien faire. vais ficar sem fazer nada.
Cet homme, esse homem, devant la porte de l'église, à frente da porta da igreja, il dépendait des offrandes, des aumônes. ele estava a depender das ofertas. Pour qu'il mange, Para comer, il faut qu'on puisse lui donner les aumônes. tinham que lhe dar dinheiro. Le jour qu'on lui donne rien, O dia que não lhe dão nada, il ne va plus manger. ele não vai mais comer. Il va non plus manger. Ele não vai mais comer. Deuxième dépendance. Segunda dependência. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Les autres pouvaient faire d'autres choses. Os outros podiam fazer outras coisas. Mais cet homme-là, Mas esse homem, comme il dépendait des gens, como ele dependia das il pessoas, ne pouvait pas faire ce que les autres ont tenté de faire. ele não podia fazer aquilo que os outros faziam. C'est ce que nous voyons aujourd'hui aussi dans la vie des enfants de Dieu. É isso que nós estamos a ver hoje também na vida dos filhos de Deus. Que le diable, il veut les amener dans une vie de dépendance, Que o diabo quer lhes levar numa vida de dependência, dans l'esclavagisme de dépendance. na escravidão da dependência. C'est ça la mission du diable. É essa a missão do diabo. Si tu dépends de quelqu'un, Se tu dependes de alguém, tu es sous son autorité. estás debaixo da Tu autoridade es dele. sous sa domination. Estás debaixo da Tu es dominação sous ses dele. ordres. Estás sobre as ordens Parce que dele. tu dépends de lui. Porque tu dependes dele. Alléluia. On va continuer l'homme de Dieu. Vamos continuar, homem de Deus. Verset 3. Versículo 3. Versículo 3, assim diz a palavra de Deus. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Il a vu Pierre et Jean qui venaient d'entrer. ele viu Pedro e João que estavam a entrar. Comme il les a vus, Como ele os viu, il les a demandé l'aumône. ele pediu esmola. Il ne peut rien faire. Ele não pode fazer nada. Parce que c'est ça sa vie. Porque é essa a vida dele. De demander De pedir esmola pour qu'on lui donne para que lhe dão. et après qu'il mange. E depois ele vai comer. Si on lui donne rien, Se não lhe dão nada, il ne va pas manger. ele não vai comer. Mais la Bible me dit, Mas a Bíblia me diz, ces jours-là, aquele il a vu dia, Pierre et Jean ele viu Pedro e qui João avançaient à la porte. que estavam a avançar na porta. Alléluia. Ça commence à venir. Está a começar a vir. Donne-nous l'aumône, Demos esmola, comme on a l'habitude. como temos o hábito. La Bible dit, verset 3 A Bíblia nos diz, nos versículo 3, et verset 4. versículo 4. Versículo 4, assim diz a palavra de Deus. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Quand il a demandé à Pierre et Jean, Quando ele pediu a Pedro e a João, la Bible dit, a Bíblia nos diz, Pierre et Jean ont dit ceci. Pedro e João disseram o seguinte: Regarde-nous. fixa-nos bem. Pierre et Jean, Pedro e João, étant que les hommes de Dieu, como homem de ils n'ont Deus, pas dit que regarde Dieu. e não disseram olha para Deus, Mais il a dit que regarde-nous. mas ele disse olha para nós. Il n'a pas dit que regarde Dieu, Ele não disse olha para mais il Deus, a dit que regarde-nous. mas ele disse olha para nós. Regarde-nous. Olha para nós. Regarde-nous, Olha para nós, bien-aimés. bem amado. Dieu est au ciel. Deus está no Mais céu. ici sur la terre, Aqui na il y terra a les hommes qu'il a établis. tem os homens de Deus. Alléluia. Makoroshe kababababababa. Il divise pas. Regarde-nous. Olha para nós. Il pouvait dire regarde Dieu Ele podia dizer olha para Deus, parce qu'il connaissait Dieu quand même. porque ele também conhecia Deus. Mais comme Dieu se le dit des principes, Mas como Deus é Deus de princípio, les apôtres savaient que Dieu il est là aussi. os apóstolos sabiam que Deus estava lá Mais no ici sur la céu. terre, Mas aqui na terra, moi je suis l'ambassadeur de Dieu. eu sou o embaixador de Deus.
Si tu veux aller à la Grande-Bretagne, se tu queres ir para a Grande-Bretanha, la Grande-Bretagne, ça se trouve là loin en Europe. a Grande-Bretanha se encontra longe na Mais toi, Europa. tu veux aller en Grande-Bretagne. Mas tu queres ir à Qu'est-ce que tu Grande-Bretanha. vas faire? O que é que vais fazer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? E tem aqui alguém que pode me dar a resposta? À l'ambassade. Tens que ir para a embaixada. Il faut aller à l'ambassade. Tens que ir para a embaixada. Dieu qui a créé le ciel, E Deus está lá no céu. il a créé la terre. Ele criou a terra. Ici dans le monde, Aqui no mundo il y a les ambassades de Dieu. tem a embaixada Les de Deus. ambassadeurs de Dieu E tem os embaixadores qui de Deus. sont là. Eles estão aqui. S'il y a quelque chose, Se tem alguma va coisa, voir cet ambassadeur de Dieu. vai ver esse embaixador. Va voir cet ambassadeur de Dieu. Vai ver esse embaixador de Deus. S'il ne te donne pas aujourd'hui, Se ele não te dá hoje, ne te fatigue pas, não te cansas. va encore les voir. Vai mais uma vez lhe ver. S'il ne te donne pas, Se ele não te dá, ne te fatigue pas, não te cansas. va encore les voir. Vai de novo lhe ver. Tu vas prier Dieu au ciel Tu vais orar a Deus no céu pour quelque chose, para alguma coisa. que ça puisse se déclencher dans ta vie. Para isso acontecer aqui na Il y tua a les vida. ambassadeurs de Dieu. Tem embaixadores de Deus. La Bible me dit, A Bíblia me diz, quand Lazare était mort, quando Lázaro on estava a mis morto, Lazare dans les tombeaux. ele estava no túmulo. Quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, Quando Jesus chegou à frente do Jesus, túmulo il a de dit- Lázaro, Lazare sort. Jesus diz, Lázaro sai. Jésus a fait sa part. Jesus fez a parte dele. Lazare sort. Ele disse, Lázaro Dieu sai. a fait sa part. Deus fez a parte dele. Lazare sort. Lázaro Je sai. dis que j'ai fait ma part. Ele disse, fiz a minha Ça parte. reste notre part. E agora fica a outra parte. Notre part, A outra c'est parte pour mes é ambassadeurs. para os meus Qui est embaixadores, l'homme de Dieu. que são os homens de Il Deus. dit, E diz, ambassadeur, le embaixadores, prophète des nations, profeta da nação, déliez-les. Déliez-les. desamarra-lhes. Déliez-les. Desamarra-lhes. Déliez-les. Desamarra-lhes. Alléluia. On va continuer. Vamos continuar. Cinq. 5. Versículo 5. Assim diz a palavra de Deus. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Il a regardé les apôtres ele olhou para os apóstolos en position de recevoir quelque chose. na posição de receber alguma Mais coisa. selon cet homme-là, Mas segundo esse homem, pour lui, il s'attendait de ce qu'il avait l'habitude de recevoir, qui est les aumônes. ele estava à espera de receber a esmola que ele costumava receber. Parce qu'il connaît ceci. Porque ele conhecia aquilo. Il vivait des aumônes Ele vivia da esmola et l'habitude qu'il avait, c'est de recevoir les aumônes. e o hábito que ele tinha era de receber esmola. Tu as l'habitude dans ta vie. Tu tens hábitos na tua vida. Tu es habitué à faire ça. Tu estás habituado a fazer aquilo. Tu es habitué de passer par là. Tu estás habituado a passar por Tu ali. es habitué d'entrer par là. Tu estás habituado a entrar por ali. Ça, c'est ton habitude. Isso é o teu hábito. Mais il y a un jour, Mas tem dia, seulement un jour, somente dia, Dieu va chercher à se glorifier dans ta vie. que Deus vai procurar se glorificar Ça na tua sera vida. l'arrêt de ton habitude. E para mudar os teus hábitos. C'est le jour-là que ton habitude va se terminer. É esse dia que os teus hábitos vai se terminar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend dans la salle? Tem aqui alguém que está me entender aqui nessa sala? La Bible dit, il regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose, ce qu'il avait l'habitude. A Bíblia nos diz que ele estava à espera atentamente a receber alguma coisa daquilo que ele tinha hábito de receber. Verset 6. Versículo 6. Versículo 6, assim diz a palavra de Deus. Amen. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda.
La Bible dit, A Bíblia nos diz, quand il a regardé Pierre et Jean, quando ele olhou Pedro e en João, position de recevoir quelque chose. na posição de receber alguma Mais coisa, les apôtres ont dit ceci. mas os apóstolos disseram o Nous seguinte: n'avons pas l'or et l'argent à te donner. nós não temos o ouro e a prata para te dar. Si on te donne l'argent et l'or, Se demos a prata e o ouro, l'or et l'argent, ça termine. o ouro e a prata acabam. L'or et l'argent, ça passe. O ouro e a prata acabam. Tu vas retourner encore pour demander. Tu vais voltar mais uma vez para pedir. Mais nous ne voulons plus que tu puisses retourner pour demander. Mas nós não queremos mais para tu voltares aqui para Nous pedir. voulons en finir avec ça. Nós queremos acabar com isso. Avec ta vie de dépendance. Com a tua vida de On dependência. voulait mettre terme à ce sujet. Queremos pôr um fim nesse assunto. Alors, ce que nous allons te donner, Então, aquilo que nós vamos te dar, écoute bien-aimé. ouve bem, bem Il dit, amado. je n'ai ni l'or ni l'argent. Ele diz, eu não tenho nem ouro nem prata. Mais ce que moi j'ai, Mas aquilo que eu te dei, je te dis cet homme. eu te dou isso. Je te dis ma Eu sœur. te digo, minha Je irmã. te dis mon frère. Eu te digo, meu Je irmão. te dis les hommes de Dieu. Eu te digo, homem de Deus. Lève-toi et marche. Levanta e anda. Lève-toi et marche. Levanta e anda. Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Ce que moi j'ai, ou que moi je tenho, Ce que ele demorou. ce que moi j'ai, Aquilo que eu tenho. j'ai Jésus. Eu tenho Jesus. Dans la vie de cet homme, Nessa vida desse il homem, n'a pas l'or. ele não tem ouro. Si tu attends à recevoir de l'argent dans sa vie, Se tu estás à espera de receber dinheiro na vida tu dele, es à côté. estás aqui de lado, estás fora. Si tu attends des récompenses matérielles à lui, Se estás à espera de recompensa tu es material à a côté. ele, estás fora. Tu te limites. Estás a te limitar. Mais si tu ne peux pas te limiter, Mas tu não podes te limitar. il a quelque chose. Ele tem alguma coisa. Il a quelque chose. Ele tem alguma coisa. Les hommes de Dieu ont quelque chose. Os homens de Deus têm alguma coisa. Il dit, Ele diz, ce que moi j'ai, aquilo que eu tenho, le nom de Jésus, o nome de Jesus, lève-toi et marche. levanta-te e anda. Lève-toi et marche. Levanta-te e anda. Prends une nouvelle direction. Para uma nova direção. C'est fini avec la vie de dépendance. Porque acabou a tua vida de C'est dependência. fini avec la vie d'attendre les aumônes. Acabou com a tua vida de pedir C'est esmola. fini avec la vie d'attendre les offrandes. Acabou com a tua vida de On peut esperar te donner oferta. aujourd'hui, mais demain c'est autre jour. Porque hoje é outro dia. On peut te donner aujourd'hui, mais demain on ne peut pas te donner. Aquilo que podemos te dar hoje, não podem te dar mais. Mais ce que nous voulons te donner, Mas aquilo que nós queremos te dar, nous voulons te donner queremos te dar ce qui est dans nous. aquilo que está em Et ce nós. qui est en nous, E aquilo que está em si on nós, te le donne, se nós te demos, tu vas te mettre debout. vais te pôr de pé. Tu vas commencer une nouvelle direction Vais começar uma nova direção. avec ce que nous allons te donner. Com aquilo que nós vamos te dar. Et ce que nous allons te donner E aquilo que vamos te dar, va commencer à t'accompagner. vai começar a te acompanhar. Partout où tu vas aller, Onde tu irás, ce que nous allons te donner, aquilo que vamos ça te va dar t'accompagner. é que vai te acompanhar. On ne veut pas te donner l'or. Nós não podemos te dar o On ouro. te donne Jésus. Ou estamos a te dar On te Jesus. donne Jésus. Estamos a te dar Jesus. Lève-toi. Levanta-te. Mets-toi debout. Levanta-te. Va avec ce Jésus-là. Com esse Jesus aqui. Va avec ce Jésus-là. Com esse Jesus aqui. Parce que le Jésus est sans limite. Parce que Jesus é sangue vivo. Jésus est sans limite. Porque Jesus é sem limites. Jésus est sans barrière. Jesus é sem barreiras. Jésus est sans dépendance. Jesus é sem dependência. Prends ce Jésus-là. Esse Jesus, Va avec lui. vai com ele. Partout où tu vas aller, Quando tu vais, il va t'accompagner. ele vai te acompanhar. Il va être avec toi. Ele vai estar contigo. Lui, il ne connaît pas les Ele barrières. não conhece Lui, barreiras. il ne connaît pas les montagnes. Ele não conhece monte. Lui, il est le tracteur. Ele é o trator Passe partout. que passa em todos os Même les sítios. montagnes devant lui, Mesmo as il montanhas va diante dele. écraser les montagnes. Ele vai pisar as Même les montanhas. arbres devant lui, Mesmo se tem árvores il va sobre ele. écraser ces arbres. Ele vai pisar as Prends árvores. ce Jésus et va avec lui. Pega esse Jesus. On peut ça. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Podem se sentar. C'est ça le secret. É esse o segredo. Michael, tu dis ça. On va avancer. Vamos avançar.